Vocês gostam de dublagem. Eu ia fazer uma abertura totalmente diferente, não vou fazer nada. Nós vamos fazer direto o papo com ela que demorou 3 temporadas para voltar e nós conseguimos um espaço na agenda da nossa grande amiga Mônica Rossi. Eu não vou detalhar quem ela é, não, porque vocês vão ouvir a voz, vocês vão saber quem ela é. Bem-vinda de volta, Mônica. Obrigada, Ponte Aérea, finalmente! Três Tava mais temporadas. fácil ir pro outro lado do mundo do que pegar esse voo, hein? Exatamente. Ela volta pro Grey's Anatomy, gente, mas para vir para cá foi mais difícil, mas a gente conseguiu. Ainda bem, eu estou muito feliz de voltar. Eu estava até pensando hoje. Eu acho que é a primeira vez que eu faço duas vezes o mesmo canal, eu acho. Eu não posso confiar muito na minha memória, mas eu acho que é a primeira vez que eu faço uma dobradinha. E estou bem feliz por isso. Obrigada pelo convite. Não sei se foi um convite ou se foi uma imposição, né? Também, sei lá. Estou meio em dúvida. Mas para a gente também vai ser um desafio, porque a gente fez um acordo, eu e Paulo, que a gente não pode repetir as coisas do primeiro programa, então não sei o que que vai acontecer. Vamos descobrir. Então, antes da gente botar a Tem- Mônica no rolo, bora lá para São Bernardo, saber como é que estão as coisas lá. E aí, prof? São Bernardo do Campo, né? Cheio de vaca aqui do lado, pastando, né? O cara com o capim na boca, né? São Bernardo do Campo. A gente tem certeza que foi uma via de mão dupla, né, Serginho? Foi um convite que não partiu da gente, mas foi um convite. Prazer ter Mas você aqui de vocês têm o novo, que viu? mesmo? Certeza? Certeza. Começou a sacanagem. Hoje são dois corintianos não, dois cariocas, dois torcedores do Vasco Ah, Que me Vasco! sacaneando, me Que sacaneando. Vasco! Que Vasco, mano, é Vasco, o quê? É Mônica, Flamengo, meu! exatamente. O corintiano fica de gracinha ali. Não, eu não sou É, corintiano, pelo amor de Deus, eu estudei esse time. Aí os corintianos que assistem a gente vão ficar tudo, é brincadeira, seus tons. olha, eu vou dizer que nesse tempo aí, muita coisa mudou, tá? Inclusive, essa minha relação com o Vasco mudou. Bom, para começar, meu cabelo, né? Mudou muito. Minha relação com o Vasco mudou muito, tá? Eu não sou mais aquela pessoa que fica detonando o Vasco, não. Alguém teve Eu que hoje te... em Grande dia, Serginho, Alguém te convenceu disso. sim, uma pessoa evoluída, diferente de você que fica aí falando mal do Flamengo só porque você é Vasco. eu Ah, vou te dizer que foi uma pessoa mesmo que me convenceu, minha xará, Mônica, Mônica Lage. Mônica Lage é uma vascaína, assim, fervorosa e acompanhando. Mônica é da família, e aí acompanhando de perto, né? Ela assistindo aos jogos e tudo, eu nunca mais tive coragem de torcer contra o Vasco. Atualmente, na verdade, eu não torço contra nenhum time carioca. Não, não torço. Grande Serginho. É, claro, né? Tem uma ordem aí o negócio, né? Se os times cariocas estiverem, os times cariocas estiverem no páreo, eu vou torcer pelos times cariocas, e aí se não tiver nenhum carioca, eu vou torcer pelo time que estiver representando o Brasil e tal. Mas essa rixa de Flamengo e Vasco, todo mundo conhece, né? Mas eu não tenho mais coragem de torcer contra. Na verdade, eu torço pelo futebol. Eu gosto muito de futebol e eu torço pelo bom futebol. É disso que se Evoluída. trata atualmente. Mônica Mulher Rossi. evoluída. Ô, Paulo Eduardo, eu tenho uma coisa a falar. Mônica Rossi está de coração mole. Ela está de coração mole. E, tipo assim, eu também não torço contra os times cariocas. Eu não torço a favor. Então, tipo, eu me divirto com futebol, eu zoo o futebol. Mas a graça do futebol é zoar. Se você não torcer contra, você não tem zoação. Mas não é raiva. Eu torço, eu só zoo. Eu gosto deles perderem para poder zoar. Quando eles ganham, não tem graça. Mas Não, eu tô agora, como diria Bruno Henrique, eu tô agora num outro patamar. paz e amor. Eu não,
Eu não Moniquinha, consigo mais torcer contra. Pelo contrário, agora na final do Brasileiro, nossa, eu torci muito pelo Botafogo. Na Libertadores, eu torci muito pelo Botafogo. Eu torci muito para o Vasco não, para o Fluminense não cair. Torci isso muito não. para o Vasco ficar numa boa colocação. Eu tô Nossa, nessa. eu torci muito também. Confesso, torci. Serginho, vamos parar de falar disso aí, porque aí eu fico meio deslocado, né, cara? Esse É, assunto aí, você sabe que eu não acompanho. Quero Serginho começar. trata-se de um intelectual, ele não vai gostar Jamais, dessas jamais. coisas menores como Jamais, futebol. ele só. jamais, jamais. Mônica, ele torcia pro São Paulo quando o São Paulo já tinha Ainda torço. O Kaká jogando. Ele acha que o Kaká joga, ele é dessa Antes, o época. Raí. Raí, Entendi, Raí. esqueci entendi, do Raí. É verdade. É o Raí, é da época do entendi, Raí. entendi. Mas assim, Pois é, eu fico, Serginho, bem insegura, sabe? Eu não sei nem se eu tenho roupa para conversar com esse homem. Porque imagina, é um nível assim, sabe? O para sarrafo com ele. é mais em cima, entendeu? Para com E aí eu isso, fico Mônica Rossi. insegura. Eu Para devia com ter isso. combinado alguma coisa contigo antes, Serginho, Pois para eu poder é. me preparar melhor. Quem me garante que vocês não fizeram isso? Mas enfim, né? Já que tá com essa conversinha fiada, eu vou começar dando no Kengo, Serginho. Boa. Eu não vou falar do Beto Barbosa dessa vez, não. Tá proibido falar de Beto Barbosa nesse programa, viu? Ô, Mônica, eu quero começar. Vamos começar lá de trás. Vamos voltar no tempo, aquela pegada que eu gosto lá de memória afetiva. Quero voltar lá para quando você tinha 10 anos, mais ou menos, 11, né? Que você já tinha vontade de ser artista. Aí eu queria que você contasse pra gente quando você ganhou aquele gravador e aquelas 3 cassetes do seu pai, e que a sua mãe ficava falando que você tinha voz de cana rachada. E aí depois, seu pai ainda fez um microfone para você com um cabo de vassoura prateado que ele pintou e um bob. Foi assim que Ah, começou meu a Deus, que parada? pesquisa boa. Então, mas isso aí eu não tinha 10 anos, não, eu tinha menos ainda. Essa história do cabo de vassoura, é, a gente ficava assistindo os programas de auditório na televisão, né? E tinha o Chacrinha e tal. E aí eu ficava na frente da televisão, com o meu microfone de pedestal, né? Porque meu pai fez um pedestal. E eu ficava ali imitando os artistas que se apresentavam. Eu cantava junto, eu dançava, eu fazia a coreografia das dançarinas, e eu queria estar ali. Agora, o mais interessante é como eu achava que os artistas iam para a televisão. Eu achava que durante a noite, enquanto eu dormia, eles ficavam pequenininhos, porque eu assistia Terra de Gigantes, né? Então eu achava que eles ficavam pequenininhos e entravam na minha televisão, entendeu? Sem que eu pudesse ver, porque eu estava dormindo. E o gravadorzinho, é uma pena que eu tenha jogado fora. Eu tive esse gravador, até a Carol nasceu, acho que eu ainda tinha esse gravador. Eu ficava ouvindo, eu ouvia as fitas cassetes, né? E eu gravava coisas, eu cantava, né? Mas eu achava muito estranho. Na verdade, quem achava que a minha voz parecia de cana rachada era eu mesmo, não era minha mãe, não. Eu achava muito estranho a minha voz me ouvir, muito estranho, muito. É, mas eu gostava de gravar, adorava, adorava, adorava. Eu achava a minha voz estranha, sim, mas ainda assim eu gostava de me ouvir, sabe? Eu me achava a artista desde pequena. Você sabe que eu perdi esse negócio de estranhar a minha voz depois que a gente começou a gravar aqui, porque minha voz a gente ouve diferente, né? Por conta do ouvido, enfim. Mas até quando a gente começou a gravar, eu me lembro que uma das coisas que me chamaram a atenção foi, primeiro, o meu sotaque, extremamente forte, né? E o tom de voz totalmente diferente do que eu ouvia. Do que Mas você assim, ouve. hoje eu já não estranho mais, hoje eu já reconheço a minha voz quando eu escuto. Uhum, uhum. Mas Mas assim, é isso mesmo, é o reconhecimento. Eu ouvi uma vez uma psicóloga falando que as pessoas sempre
sempre estranham a própria voz a princípio, que é como se a pessoa estivesse, eh, vendo ou percebendo uma parte do seu corpo fora do corpo. Ela até deu esse exemplo: se você cortar a sua mão, puser numa bandeja e ficar olhando, você não vai reconhecer aquela mão como sua, a princípio, entendeu? E com a voz é assim, quando a gente ouve a nossa voz gravada, dá essa estranheza porque ela está fora do nosso corpo. Então, causa essa estranheza mesmo. Até acostumar demora um tempo. E aproveitando o gancho, eu quero continuar lá atrás, porque assim, a Mônica sempre quis ser artista, né? Desde pequenininha. Eu Dentre quero outras voltar, coisas, né? entre outras coisas que eu anotei aqui, já que você levantou, então eu vou falar aqui. Artista, caixa de supermercado, manicure e professora. Ainda Isso. bem que você deixou para lá, mas a gente volta nesse manicure, a gente volta. Antes disso, eu quero falar, quero que você fale de um festival da primavera lá do Assis Chateaubriand, que você ganhou seu primeiro cachê fazendo um cover das Frenéticas. Isso. Olha, foi. Eu não sei como as escolas são atualmente, né? Mas lá, quando eu era criança, adolescente, as escolas tinham muitas festividades, né? Pelo menos duas por ano, que era a festa junina, que era sempre uma festa certa, e no final do ano, ali de setembro para o final do ano, sempre tinha primavera, ou mesmo o encerramento das aulas, enfim. As frenéticas estavam bombando na época, né? E sempre eu estava bem mesmo quando eu era muito pequena, eu sempre estava bem próximo dali da organização da festa. Claro que eram os professores que organizavam, mas eu sempre dava ideias, né? Eu ensaiava o pessoal, eu sempre gostei de participar dessas produções. E aí eu tive essa ideia de fazer um cover das Frenéticas. Produzia o figurino, né? Produzi as meninas, fiz a maquiagem e aí me apresentei. E essa festa da escola não foi na escola, foi num clube, no clube onde eu Tênis frequentava, Club. o Vitória Vitória Tênis Tênis Clube. Clube. Foi lá. E o Vitória naquela época já tinha matinê de discoteque. Discoteque, uma palavra que vocês nem conhecem. É, A gente praticamente inventou isso aí. E aí, quando lá no Vitória o presidente lá do clube, né, viu a gente se apresentando, ele teve essa ideia porque a gente se apresentou no palco mesmo, com luz e tudo. E aí ele teve essa ideia da gente fazer na matinê, fazer uma apresentação. Aí a gente fez e ganhou um cachê, que eu não vou lembrar o que que era, quanto era, mas com certeza dava para comprar um misto quente. Foi o primeiro cachê que eu Né? ganhei na minha vida. E foi Eram uma alguns dinheiros. felicidade, né, para todo mundo, foi muito legal. É, e uma coisa que foi muito bacana, que eu lembro, é que foi muito inclusivo, porque assim, na apresentação, o grupo não era o grupo das meninas mais descoladas, não era o grupo das meninas mais descontraídas, não. Pelo contrário, tinha umas meninas que eu convenci que elas fizessem, que elas eram super tímidas, sabe? É, e elas fizeram e amaram fazer aquilo. Eu acredito que elas também se lembrem disso, sabe? Eu perdi contato totalmente com elas, mas eu acredito que elas se lembrem disso, porque foi muito significante, assim, significativo, muito marcante pra gente, foi bem legal. Vamos mais uma com Dona Mônica Rossi. Esse é aquele momento, Mônica, que eu mostro para o Serginho como eu manjo de Rio de Janeiro. Eu quero voltar lá para a Igreja Nossa Senhora da Consolação e Correia, ali na Rua Barão de Bom Retiro, perto do Colégio Pedro II.
Ai, mas onde tinha ele conhece tudo do subúrbio do Rio de Janeiro, velho. isso, Engenho Novo. Conheço tudo ali do Engenho Novo.